O nosso passo a passo de hoje é essa peça aqui grandona. Eu vou tentar mostrar aqui na câmera porque fica difícil de enquadrar tudo, tá? Então ela é um trocador, ela tem esse bolso aqui por fora, né? Porque aí a mãe pode levar, ao invés de levar aquele bolsão da criança, leva só esse trocador. Se ela for no shopping, aí ela vai e leva de bolsinha da criança só isso aqui, tá muito bom, né? E ela tem esse fechamento aqui, tá? Então a peça abre, ela fica assim. Deixa eu ajeitar. Então ela abre, é uma bolsa, né? Assim. E aí ela abre aqui para um lado e aqui para o outro. Deixa eu ver se tá dando para mostrar direitinho aí para vocês. Ó, levantei a câmera aqui porque eu acho que assim vocês vão ver melhor. Então, por exemplo, a gente tem aqui o travesseirinho, né? Porque aí a mãe vai botar o bebê deitadinho aqui nesse travesseirinho, tá? Ele é preso ali. Aí a gente tem aqui dois bolsinhos de plástico, certo? Com zíper. Aqui eu botei só para ilustrar, né? A pessoa pode botar aqui fraldas, enfim, né? Aqui também tem um bolsinho do lenço umedecido e um outro bolsinho para botar a fralda. Aqui eu coloquei esse saquinho que eu já ensinei para vocês no vídeo anterior. Vou deixar um card aí para vocês que eu ensino como fazer esse saquinho, que ele é bom para botar uma mudinha de roupa e tal. E aí a mãe pode botar aqui dentro, né, o saquinho. Porque, por exemplo, ela bota aqui o saquinho com uma mudinha de roupa, certo? É com tela para ficar arejadinho, não ficar com cheiro de guardado. E aí ela vai fechar assim, ó. Então fechou assim, fechou assim. Aqui tá a bolsa, tá? E aí ela tem esse fechamento com um botão magnético aqui. E tem esse bolsinho por fora, que aí pode botar as coisinhas pessoais, né? Chave de carro, celular, esse tipo de coisa, tá bom? Então, tá aqui a peça e bora lá fazer? Bom, pessoal, então a gente já fez, né, no outro vídeo, o nosso saquinho, né, pra colocar coisa. É legal que façam mais, né? Mais quantidade, porque é sempre útil essa peça aqui. E hoje a gente vai fazer o nosso trocador. Então a gente vai começar pelas partes de fora, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer a alça. Então aqui eu peguei a alcinha, né? Tá aqui dentro. Encapei com o meu tecidinho, passei uma costurinha numa borda e na outra. Eu vou deixar um card aí pra vocês aqui em cima explicando como é que a gente faz pra encapar a alça assim, tá bom? E separei essas partes aqui, que é o bolso externo, né? A gente tem a tirinha, né? Que a gente vai prender também nosso mosquetãozinho. Então, você simplesmente vai virar aí e costurar por dentro, né? Assim, ó, como se fosse isso aqui. Você vai fechar o tubinho aqui, vai costurar e depois vai desvirar, ela vai ficar assim, esse tubinho aqui. Aqui é o debrum de acabamento, então a gente não vai mexer agora. Eu vou deixar separadinho aqui e vou pegar aqui o meu bolso. Então, o bolso eu tenho um tecido principal sobre a manta. Tenho também o meu zíper, que eu vou colocar lá em cima. E tenho o meu forrinho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro momento, eu vou passar uma costura aqui, bem certinho, bem retinho. E outra costura aqui. Então, vou passar essa. E depois eu vou desvirar a peça por aqui. Aqui, ó. Passei a costura em cima e embaixo, tá? Tá aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desvirar por aqui. Aí, se você quiser, você pode rebater essa costurinha aqui em cima. Embaixo não faz nada, não. Você passa o ferro aqui e rebate aqui se quiser. E quem quiser fazer o quilt ou matelacê nessa parte, tem que fazer antes de botar o zíper, tá bom? Com essa peça aqui solta ainda sobre a manta. Então, essa parte é o nosso bolsinho externo. Junto com aqueles debruns de acabamento da lateral, eu vou guardar, tá? Que agora eu vou pegar essa parte aqui, que eu chamei aí de aba de fechamento. Que eu chamei aí de aba com as alças. Então, a gente tem aqui, ó, uma alça. Vou pegar essa parte principal sobre a manta, né? E vou pegar o forrinho, que por acaso é o mesmo tecido, mas poderia ser um tecido diferente, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar um tecido sobre a manta, tá? Vou marcar o meio dele, ó. Marco aqui. Pode vincar, pode dar um pique, como você achar melhor. Então, coloquei aqui sobre a manta. Agora, eu vou colocar minha alça assim, ó. Aqui. Sendo que eu vou considerar
do meio, ó, do vinco que eu dei pra cá, vou jogar 7 centímetros e vou posicionar a minha alça. Aí você alfineta pra não ter problema dela sair do lugar. E 7 centímetros pra lá, ou seja, a distância de uma alça a outra, essa distância aqui tem que ficar 14 centímetros, tá? Posso trabalhar com 12, 13, tudo bem, não tem problema não. Então, do centro pra cá 7 centímetros e agora eu coloco esse tecido em cima, tá? Aí eu vou passar essa costura aqui. Então, eu vou passar essa costura aqui. Quando chegar aqui na alça, eu reforço, tá? Depois que eu passar essa costura, aí o tecido vai ficar bem certinho. Aí eu vou fechar as laterais também, tá? Então, eu já adiantei aqui, porque essa parte a gente vai repetir dos dois lados, ó. Então, adiantei, ó, passei a costura em cima, reforcei na alça, tá? E depois eu fechei a lateral. Aí, o que que a gente faz pra desvirar? Tira esse biquinho daqui, tá? E desvira a peça. Aí, se você quiser, você também pode rebater. Você vai no ferro, ajeita direitinho e rebate aqui, aqui e aqui. Por quê? Essa parte, por enquanto, ainda tem que ficar aberta pra gente botar o botão magnético depois. Então, isso aqui é a parte que vai segurar o nosso trocador. A gente vai fazer isso 2 vezes, como eu falei, né? Um para uma alça, outro para outra alça, tá bom? E depois a gente vai reservar também. Pessoal, essa parte que eu falei, abinha, né? Abinha barra travesseirinho, ela vai ter uma dupla função, né? Ela vai ser uma abinha para proteger o trocador e ela também vai ser um travesseirinho, porque quando botar a criança aqui, isso aqui tem que estar fofinho. Então, o que que a gente vai fazer? Eu botei aqui o tecidinho sobre a manta, nesse caso eu já arredondei, mas não precisa, né? As medidas aí estão retangulares. Você vai botar uma coisa sobre a outra, aí depois você pode riscar aqui, né? Eu usei um pratinho para poder cortar essa quininha aqui. E aí você costura em cima do risco, né? Porque aí você vai fazer um pezinho de máquina toda essa volta. Então, a gente vai passar uma costurinha aqui. Não precisa fechar essa parte reta, tá? Isso aqui eu vou deixar aberto. Depois eu vou botar ainda um pouquinho de enchimento aqui, tá? Aí depois que eu botar um pouquinho de enchimento, nada demais não. Você pode botar só um pouquinho de plumante pra ficar mais fofinha essa peça aqui, tá? Aí depois que a gente vai fechar, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Ó, pessoal, uma coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês é o seguinte. Quando a gente trabalhar com peça arredondada, é legal a gente tirar o excesso de manta e dar uns piquezinhos nas partes arredondadas. Como aqui a curva é bem sensível, você não precisa botar muito pique, não. Quanto mais fechada for a curva, mais pique você tem que dar. Porque aí na hora que a gente desvira a peça aqui, ó, ela não fica com a costura repuxada, entendeu? Então, a gente vai revirar essa peça aqui, ó. Nesse caso, a gente não vai no ferro ainda, porque a gente vai botar um pouquinho de enchimento aqui, tá? De plumante, pra poder ela ficar meio que um travesseirinho mesmo, tá bom? Já essa parte aqui do bolsinho de plástico, se vocês notarem, tem aí 2 medidas de plástico, né? 2 medidas de zíper e 4 medidas de debrum. Porque cada bolso vai levar um plástico, um zíper e 2 debrum. Como que a gente vai fazer, ó? Eu vou dobrar esse debrum como se fosse um viés. Então, eu faço um vinco no meio, depois eu trago uma ponta até o meio, outra ponta até o meio e faço isso aqui, tá? Então, ele ficou assim como se fosse um viés. Quem quiser pode usar o viés comum. Vou encaixar meu plástico aqui dentro, e vou passar uma costurinha nessa beiradinha do plástico, tá? Ó, passei meu debrum aqui. Esse passo eu vou repetir nos 2 bolsos de plástico e também no bolsinho de tela. Vou fazer o mesmo procedimento. Eu dobro esse debrumzinho como se fosse um viés e vou colocar aqui, ó, tá? Na parte que dá ele, porque se vocês observarem, tem uma parte que é maior, não vai caber o debrum, que aí você vai saber qual é a posição do bolso, tá? Então, na parte que cabe ele, você vai dobrar aqui e prender o seu debrumzinho assim, tá? Depois que a gente fez isso aqui, eu vou pegar o meu zíper, vou posicionar esse bolso em cima do zíper e agora eu vou passar uma costurinha no outro lado do debrum. Então, a primeira costura foi mais perto do plástico, agora a costura vai ser mais perto do zíper, né? Centralizando o zíper, deixando sobrar para os 2 lados. Eu já adiantei no outro bolso, ó. Então, ele ficou assim, tá? Porque, como eu falei, isso aqui a gente vai repetir nos 2 bolsos. E aí, sim, o outro debrum a gente vai usar para dar acabamento nessa parte,
quando estiver prendendo ela na parte interna da bolsa, tá bom? Então, depois que a gente fizer isso no bolso, a gente guarda um debrum para esse e um debrum para o outro bolso, para poder depois finalizar ele na parte de dentro da peça. Então, pessoal, agora a gente vai partir para esse bolsinho do lenço. Como vocês podem ver, são duas partes de tecido, uma manta. Ó, mais uma vez, uma manta emendadinha, tá? Aconselho que vocês façam isso quando tiver um tempinho, porque a gente aproveita os retalhinhos de manta, né? Isso é uma forma de economizar o material. Vou colocar aqui meu tecido principal, vou colocar o outro tecido frente com frente. Vou pegar o meu molde, né, como eu vou disponibilizar aí pra vocês aqui. E a gente vai fazer um risco aqui, ó, tá? Então, eu posiciono ele aqui bem centralizado, vou fazer um risco e vou passar uma costura bem em cima desse risco que eu fiz. Depois que a gente passou a costura em cima do risco, a gente vai vir aqui, ó, dobra, dá um cortezinho, só pra você conseguir tirar aqui o excesso, né? Então, da manta a gente pode tirar bem o excesso. E agora a gente vai dar uns piquezinhos assim, ó, até a costura, para poder evitar que a nossa costurinha fique embolada na hora que a gente desvirar, tá? Só cuidado para não deixar a tesoura pegar em cima da costura. Se pegar, você vai lá e passa novamente a costura, tá? Depois que já tiver com os piquezinhos, a gente vai pegar o tecidinho, ó, e vou jogar pra dentro aqui. Ó, ele tem que ficar assim, certo? O que que a gente faz pra ele ficar ajeitadinho? Você vai dando uma balançadinha aqui próximo da costura, ó. E depois vai passar o ferro, tá? Depois que você passar o ferro, né, que ele estiver bem certinho, você passa um zigue-zague desse lado e desse lado, tá bom? A princípio. Se quiser, pode passar o zigue-zague em tudo e acertar e refilar. Ó, pessoal, então eu passei o zigue-zague, né? Passei o ferro, ele ficou bem assentadinho. Aí você escolhe o melhor lado. Esse aqui tá meio repuxadinho, então eu vou escolher esse lado pra ficar de frente, tá? Pra ficar pra fora. Então, o que que eu vou pegar? Vou pegar essa lateral aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, frente com frente, só pra vocês entenderem. Porque, na verdade, quando a gente for rebater o debrum, ele tem que rebater aqui na parte da frente que eu quero. Então, se eu escolhi esse lado pra ficar de frente, né, que é o mais bonito, eu vou colocar o tecidinho aqui, ó. Vou colocar o tecidinho nessa beiradinha e vou passar uma costura aqui. Ó, passei a costurinha. Agora, a gente vai virar, ó, trazer esse debrum pra cá, pra dar o acabamento nessa parte. Então, você vai trazer essa pontinha até aqui a costura e vai passar outra costurinha em cima. Aí, essa parte do bolsinho também vai ficar finalizada. A gente tá fazendo todas as partes primeiro, eu aconselho que vocês façam isso, ó. Todas as partes primeiro, os bolsinhos, isso aqui, né? Tudo, tudo, tudo. Depois que tiver todas essas partes prontas, aí é que a gente vai montar a peça, tá bom?